Bora lá. Bem, a gente lê o livro e se faz um uso muito interessante do Simondon e da noção de individuação do Simondon. Em alguns momentos do livro você usa um termo que eu achei interessante, você fala da ideia de desindividuar o cinema, uma desindividuação do cinema, como forma de desvinculação dele de categorias pré-determinadas, de reivindicação dele como campo de disputa epistêmico, e também como forma de ressaltar as disputas discursivas. Então eu queria saber você poder falar um pouco mais sobre o papel que a noção de individuação tem nesse livro. Eu já comecei pesado pra gente poder ir aliviando depois. Tá legal. E um pouco sobre essa ideia de desindividuação que me parece bem interessante. E esse é minha primeira jogada. Nossa, valeu, Lucas, de verdade. É uma boa pergunta, é densa realmente. Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo por estar aqui, Lucas, Rodrigo, Bruno, a Mariana e o Vinícius, onde quer que você esteja, Vinícius. A Patrícia, claro. Agradecer o pessoal do Chorinho pela trilha. Grande ambiance. Desindividuar o cinema. É um livro estranho porque ele foi acontecendo meio que acidentalmente. Como o Lucas comentou, deriva da minha tese de doutorado, virou um livro em 2019, virou esse livro, que é o mesmo livro, mas é um outro agora em 2026. Mas boa parte dos estudos de caso, digamos, eles vêm de antes de eu até fazer mestrado, antes de eu me formar, e também vem em grande parte de uma experiência cineclubista, como o pessoal teve. Digo como porque eu imagino que todo cineclube meio que do outro lado, aliás, de todos os lados, o cineclube é uma coisa meio precária, ele é uma coisa meio desindividuada. Em termos comparativos, em termos relativos, se o Cinemark é o cinema individuado, você reconhece as fronteiras dele, você reconhece ele como um lugar, como um objeto, como uma coisa. Um cineclube é um Cinemark, mas meio desconstruído. Ou, na verdade, antes da construção, né? Assim que a gente costuma chegar um pouco experiências como um cineclube ou como uma instalação, por exemplo, quanto mais excepcional ela for. A gente espera que, com o tempo, para voltar ao Roderick e a automatismo, assim, com o tempo aquele tipo de prática ali vai se integrar, vai ficar mais estável, vai se reproduzir mais facilmente, vai comparecer mais ou vai estar mais presente num certo circuito, e por conta disso ele vai se individuar mais, ele vai ser mais o que ele deveria ser, o que ele é. E eu acho que o apelo do livro um pouco é, a partir dessas experiências, tentar desindividuar a nossa noção de cinema. Porque sempre que a gente fala em cinema, o que vem na cabeça de vocês? Eu não sei, mas vem uma coisa. Não, tem que vir várias coisas. Toda vez que a gente pratica cinema, toda vez que a gente... Isso vai para qualquer meio, isso vai para qualquer campo de produção cultural. Na verdade, a gente está falando de um múltiplo. E a gente costuma falar muito disso, eu acho. Acho que tem várias abordagens que são interessadas no agenciamento, na multiplicidade. Mas uma das frustrações de pesquisa, epistêmicas que eu tinha, é que a gente fala muito das coisas a partir dessa perspectiva, digamos, mais intensa, mas poucas vezes a gente realmente dá conta do objeto dessa forma. E aí, o que eu queria com a desindividuação do cinema era justamente trazer outros elementos que já estão no cinema para dentro do conteúdo, ou enfatizar a presença deles dentro do conceito de cinema próprio, para mostrar que mesmo o cinema é muitas coisas. Eu não sei se foi uma resposta meio tautológica, eu estava tentando também dar um pouco de contexto de o que seria um cinema individualizado, de certa maneira também vem, ou diretamente vem, de uma leitura simondoniana desse desenvolvimento do meio cinematográfico. Eu vou aproveitar a sua fala para puxar um outro aspecto que eu acho muito interessante nesse livro. Você tem uma atenção muito grande ao que você vai chamar das figuras mediadoras, né? Especialmente o curador e projecionista. Tem uma anedota, vocês que vão ler o livro, vão mostrar que tem uma anedota maravilhosa com a qual ele abre o livro da produção de um filme, que a figura do projecionista é muito importante para o desenvolvimento da performance que esse filme tem. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o papel dos mediadores e por que você escolhe essas duas figuras especificamente para propor essa desindividuação do cinema. É uma ótima pergunta também, e eu acho que tem a ver com essa experiência que eu estava comentando aqui do cineclubismo, né? Quando você está organizando um evento, quando você está organizando uma projeção cinematográfica,
Em parte, romanticamente, a gente vê isso como um trabalho de curadoria. Vamos escolher uma obra maravilhosa para mostrar para um público. Mas você também tem uma constituição de um público. E você também tem uma criação de um aparelho naquele momento. Mais ou menos estruturado. Não sei como é que era o espaço no campo que vocês organizavam as coisas. Nesse espaço da UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente tinha o nosso cineclube. Em 2003, 2004, não existia nem projetor. Então a gente tinha que instalar o projetor. Você constituir, você transformar o auditório numa sala de cinema era em si um gesto, era em si um processo, era em si uma performance. E isso quem faz, no fim das contas, é o funcionário. Isso quem faz é o mediador. Isso dá a essa figura... Trilha sonora do carro de lixo. Isso dá a essa figura uma experiência da tecnologia que é em si desindividuada, porque ela é pré-individual, de certa maneira. Antes de existir o cinema, existia o projetor, existia o cabo, existia a fonte de energia, existia o arquivo de dados. Tudo isso precisa se juntar para que cinema se faça, certo? E, obviamente, para quem trabalha nesses interstícios, isso é muito mais claro. Outra experiência muito direta disso, que a gente tinha na época, eu acho que algumas pessoas têm ainda, e foi um objeto de estudo mais frequente, é pessoas que trabalham com tradução, por exemplo, ou grupos de cinesters, pessoas que ripam filmes, capturam filmes, preparam lançamentos extraoficiais, paralelos e distribuem isso pela internet. São pessoas que precisam ter essa noção do controle de qualidade. O que é a imagem correta? Onde é que você traça essa distinção entre o que é imagem e o que é ruído? Ou seja, além de ter essa percepção do meio do avesso, você também tem, de certa forma, um poder sobre a definição do que constitui o meio e o que constitui fora do meio. O que constitui, assim, isso aqui é informação legítima, válida, é filme, e isso aqui, não, isso aqui é um frame que eu tenho que cortar fora, isso aqui é uma coisa que eu tenho que filtrar, isso aqui, na verdade, é arte, manda isso para outro lugar, isso aqui é videoarte, manda isso para a sessão do meio-dia, sei lá. Então acho que é um pouco esse... Você, por exemplo, é mediador, você teve que ler o livro, preciso pensar em perguntas. Não, foi uma mediação múltipla, que foi ler o livro e no seu lápis, e no lápis do Rodrigo ir puxando as linhas. Com certeza se preparou mais para isso aqui do que eu, pelo menos. Assim. Mas puxando da sua resposta, eu queria já puxar para conversar um pouco com o Rodrigo, porque você falou de uma coisa muito fascinante. Depois eu quero fazer uma pergunta/intervenção sobre essa coisa que você falou da percepção do meio pela vez, que me parece muito fascinante. Mas, perguntando para o Rodrigo agora, puxando um pouco, que é um problema que parece muito importante nos seus estudos, tanto nos seus estudos quanto na sua prática artística, né? Tanto que você tem essa pesquisa tanto sobre a ruína, quanto sobre o ruído, sobre as coisas que acontecem quando um meio passa para o outro e é produzido essas pequenas divergências, né? Você estava comentando mais cedo, você queria contar um pouco do que acontece quando o garoto de transmodificado em fosfato ele passa no fosfeno. Eu sou péssimo em química, gente. Eu tirei 0,3 no vestibular. Tá? Mas se pudesse comentar um pouco sobre isso e um pouco como você vê a relação do livro. Porque é isso, o livro se abre já com a produção de um ruído na exibição daquele filme, de certa forma. Então, se pudesse comentar um pouco sobre isso, seria interessante. Até conectando também com o que o Menotti já falou, e que eu acho que é muito legal, duas coisas que o livro traz, assim, um é, muito rapidamente, você tem a ideia do cinema como um arranjo de coisas, que essas coisas podem ser facilmente desarranjadas, e não só elas podem ser facilmente desarranjadas, como elas estão sempre meio desarranjadas. Não é que você fala, não, o Cinemark é isso, ele vai e muda também. Agora, daí a sala agora não é mais assim, agora é XD, e agora a cadeira treme, tem um monte de coisa nova, e agora isso é cinema, né? Isso, sei lá, seria experiência ia ter no Hop Harry, e agora não, faz parte do cinema e é o ingresso mais caro, enfim. E daí não só isso você percebe rapidamente no livro, como também é muito legal como você vê todas essas experiências que ele teve mesmo antes de ser pesquisador, entrando ali e que me deram, me fizeram pensar assim, que eu ainda, enquanto cineclubista, né, a gente teve toda uma vivência de cinema que não, acho que, pelo menos eu, não tinha ainda absorvido enquanto essa prática de rearranjar o meio, assim, como uma prática que era teórica também, de certa forma, de lidar com esses problemas. E agora estou numa posição meio curiosa que eu estou trabalhando na Cinemateca, fazendo meio que o controle de qualidade, uma análise
de filmes, então eu passei por pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Estudante, cineclubista, para pesquisador, para artista, para alguém que é um funcionário que tem que seguir algumas regras, assim, não posso sair inventando coisas quando eu estou batendo ponto. Fora do ponto, sim. Inclusive, eu tenho aprendido erros novos, assim, coisas de glitches e coisas que eu pratico, vendo coisas que ocorrem naturalmente com cópias que estão rolando na Cinemateca. Mas aí isso entra um pouco na ruína e no ruído, que eram duas coisas que eu também acho que isso sim, percebendo um pouco no cineclubismo, que era que o cinema estava morrendo de certa forma, que a gente estava vendo, não tinha muitos espaços, Campinas, por exemplo, para ver um filme alternativo, então era necessário arrumar um jeito de enfiar o pessoal numa sala e fazer uma coisa acontecer, e também a própria instituição, né, não dando atenção a isso, então vários problemas institucionais que tem que lidar, então tinha isso, e sempre quando você está querendo projetar um filme, vem essas questões de ruído acontecendo. Teve uma sessão infame que a gente chamou, era um grupo que a gente conhecia por Facebook, que é um grupo que chama Experimental Film Society, que é uma galera da Irlanda. Eles mandaram vários filmes pra gente, que a gente não conhecia, então a gente só pegou e deu play. Um dos filmes travou no meio, só que o som dele continuou. E o filme tinha uma meia hora, e esse foi o filme que o pessoal mais gostou, assim, todo mundo ficou comentando depois como foi alucinante, assim, que assim, parou num frame que era, sei lá, era um cais, e era uma pã que acho que ia chegar no mar e nem chegou no mar, ficou numa parede branca, assim. Só que daí você continuou escutando o mar, escutando todo o resto das coisas, daí ficou super sensorial, as pessoas adoraram. E estava completamente errado, e acho que a gente contou depois e ninguém se importou, assim, porque foi o melhor filme, e inclusive ninguém gostou dos outros mesmo. Então, e tinha essa situação surpresa também, que é uma coisa um pouco diferente. No cinema que você sente que passou, né, alguns filmes passaram por algum crivo. Você vai num festival, você sente que teve uma curadoria, alguma coisa. E no nosso caso, não. Então a gente não sabia se a gente estava mostrando a versão certa, se tudo rolou bem, era meio que surpresa. Então tinha muito essa questão do ruído. Enfim, e na verdade a minha prática com o ruído e ruína de imagem começou numa outra situação de funcionário, em que eu estava tendo que transcodificar para um documentário, eu tinha que gravar 24 horas de jornal. E óbvio que deu errado, né? Em algum momento eu perdi a atenção e tal, deu um bug no arquivo, eu descobri bugs que podiam rolar na imagem e comecei a explorar isso como uma via estética, que até aquele momento eu não sabia que tinha nome, não sabia que chamava glitch. Fui transformando isso na minha prática. Então, quando eu fui fazer pesquisa, acho que eu não falei nenhuma dessas coisas. Eu não sabia como incorporar isso. É muito legal como está no livro de uma forma orgânica. Assim. E acho que é uma posição que o Menotti defende, né? Uma pesquisa que acho que se chama de guiada pela prática. E que acho que é uma coisa nova, assim. Então tem vários giros assim que o livro promove, que acho que são interessantes e fazem a gente ler, mesmo que a gente não seja artista ou praticante, mesmo como alguém que só vai em sessões, fazem a gente entender o cinema como uma coisa bem mais aberta do que ela parece ser. Tem alguma coisa? Não, super legal a experiência. Eu também, antes e depois do livro, a gente coleciona esse tipo de anedota, né, do que aconteceu e por como que um filme fica melhor por causa de um acidente, por exemplo. E é sempre aquela situação também de, tipo, largaram um lixo na galeria e de repente as pessoas, nossa, arte abstrata e tal. E você pensa realmente em tudo que tem em volta do filme que faz o objeto ser o objeto que ele é. Muito legal mesmo. A questão da prática eu acho interessante como é que ainda demora a pegar, e talvez seja a parte mais controversa mesmo, um pouco por causa do modo como a academia funciona, né? Ainda é muito direcionada pelo logos, pelo pensamento. Você tem que publicar, e você publicar passa pelo funil material de quê? De um periódico, de um livro. Mas talvez seja um ponto que até nem veio tão claro nessa tradução, porque o subtítulo do livro é Curatorial Approaches to Cinema Technology, abordagens curatoriais da tecnologia do cinema. Voltando a essa ideia de que o mediador é o pesquisador ali. Né? Eu vou aproveitar esse sentimento para contar uma anedota que eu lembrei enquanto eu estava lendo o livro, quando eu estava conversando mais cedo, que é muito curioso isso.
tem uma coisa que se comenta sobre esse caráter performativo do cinema, enfim, do evento de cinema como instância de realização. Eu lembrei de 2 casos que eu acho que é isso, o filme se tornou, agora é outro caminho, gente. Que o filme se tornou outra coisa, assim. 2 casos pra mim são muito marcantes. O primeiro foi uma sessão que teve aqui perto, inclusive, no filme Maria Antônia, no passado, eu acho. Foi um filme Kickflip, que, enfim, foi premiado em Tiradentes. E é um filme que é inteiro em estética de vlog, não sei se você chegou a assistir, mas é um filme que é inteiro sobre, tipo, o momento do vlog, no final dos anos 2000, começo dos anos 2010 e tal. E aí, o filme inteiro que a gente viu, ele tava, tipo, pulando frames. O filme inteiro, e aí eu fiquei, nossa, é uma reflexão sobre a materialidade da imagem, e cabia, de certa forma, na materialidade do filme, na propósito do filme, assim, tipo, nossa, a imagem tá flicando aqui, tem uma coisa auto-reflexiva. É meio cansativo, se fosse por menos tempo, não o filme inteiro seria melhor. E aí, mas ficou uma coisa bem sempre, tipo, nossa, por que o filme inteiro, assim, não faz sentido? E aí a gente só foi descobrir que realmente era um erro de projeção, ou na verdade uma transformação que a projeção colocou. Quando a gente saiu da sala de cinema, a gente foi no YouTube e a gente procurou o trailer do filme, a gente viu que o trailer do filme não era daquela forma, né? O filme era completamente outro, e a experiência que a gente teve, tanto com aquelas imagens, quanto com a reflexão que aquelas imagens propõem sobre as imagens que eles estavam comentando, foi transformada pelo evento de exibição. Né? O filme se tornou outro por esse pequeno detalhe que estava na projeção ali colocado. Esse é um caso que eu acho muito fascinante. Tenho 2 amigas lá que estavam de prova, então elas podem testemunhar. E tem um outro caso que eu acho ainda mais fascinante, que foi, enfim, a gente exibe filmes em vários lugares, não só em sala de cinema, a gente exibe em sala de aula também. E uma vez eu vi um caso muito curioso numa sala de aula, alguns anos atrás, e era uma disciplina sobre curtas, e para ensinar a gente a fazer curadoria, né? E a disciplina era dividida por temas, então, né, cinema ensaio, cinema experimental, cinema musical. E teve uma aula que era sobre cinema experimental, que meteram tudo que não cabia nas outras aulas na aula de cinema experimental. E, acidentalmente, o monitor que estava cuidando dessa aula, ele deu play em 2 filmes ao mesmo tempo. E aí, era um filme super slow cinema, aquela coisa meio vamos explorar esse espaço degradado, com a câmera num registro super realista. E o outro era um filme de compilação sobre pornografia, que ia pegar vários trechos de pornografia na internet e juntavam num filme de arquivo. E foi muito fascinante porque era esse filme super realista, um tanto sisudo, assim, passando ali, e o som era tipo vários gemidos intercalados, um atrás do outro, por fundo da cena. E assim, e teve o que eu acho que, porque eu tô contando história que eu acho muito interessante, é que houve ali uma produção de sentido por essa sobreposição, né? Uma produção de sentido por um acidente de projeção, por um acidente de colocação, porque de certa forma, quando colocava aquele som com aquela imagem, parecia que aquela imagem sisuda estava rindo de si mesma, né? Tinha um tom meio quase, não autocrítico, mas quase auto-irônico em certa medida. E aí no meio do filme falaram, nossa, tem alguma coisa de errado aqui, pararam, não voltaram o filme do começo, então a gente continuou o filme de onde a gente tinha parado, porque o filme tinha uma meia hora de duração. E aí o filme continuou e era uma outra coisa, né? Era outra realidade, a experiência que a gente teve ali naquela sala de cinema foi muito diferente com aquelas imagens. Do que outras pessoas que viram aquele filme Tiradentes, por exemplo. E acho que uma coisa que me remete no livro, isso também que a gente ainda não falou, é que assim, vamos dizer que é uma quebra de decoro, né? Exatamente. E a gente acaba lembrando nessas situações meio precárias como existem muitas instâncias de regulação do que é cinema, do que é um filme, o que pode acontecer. E um termo que eu gostei muito, que também não, assim, era como se eu tentasse escrever coisas, tentando chegar nisso, mas ainda não tinha mirado, e isso é uma informação muito legal que o livro traz, que é a ideia de ideologia medial, né, de como existem, e isso acontece muito, né, quando você vê alguma coisa, alguém fala, isso não é cinema, ou está errado, ou alguém desligando o projetor, que nem o que ocorre no livro, que você vê essas coisas acontecendo mesmo. E eu lembro até, teve algum trabalho que eu fiz na pós, que eu escrevi alguma coisa falando da materialidade do meio, como ela limita algumas coisas, e alguém não, né, o professor aqui, que leu, ela corrigiu, riscou e colocou uma coisa do lado, falou, mas nós já superamos isso, essas coisas estão atrás da teoria. E acho que, pelo menos para mim, foi um exemplo bom de a ideologia ocorrendo mesmo e atuando pela mão da professora, falando, não podemos entrar aí, porque aí já não estamos no debate do filme.
Estamos falando de materialidade, outras coisas que a gente não deveria falar. E que varia muito da forma como a gente, pelo menos em alguns lugares, costuma fazer pesquisa, que essa tendência, a análise imanente, a análise que vai no interior do filme, que pensa que o filme é sempre o mesmo filme, né? Que não vai variar nessa passagem por outros meios. Então uma coisa que é interessante, eu acho essa ideia de ideologia medial muito fascinante, e tem, eu sempre, assim, uma palavra que se usa às vezes no livro que eu acho que se coloca ali, se não retorna ela, mas que eu acho que diz muito da proposta que tá fazendo, né? Tem uma hora que você vai falar sobre faca sem lâmina, a expressão de faca sem lâmina como um real tecnológico que revela essa operação do sistema, e mais tarde tem uma frase que eu achei muito fascinante, que você vai falar sobre perfurar a ideologia medial para revelar o inconsciente tecnológico inerente a ela. Tem uma função quase sintomal nesse jogo, né? Nesse momento de falha em qual o sintoma revela o funcionamento do sistema, né? E a relação que o sistema está estabelecendo com aqueles sujeitos que estão assistindo. E como, enfim, esse sistema vai variar de acordo com os diferentes momentos de interação. Faz sentido o que eu tô falando? Estou falando alguma besteira? Eu acho que faz. Estamos fazendo isso. Mas é legal vocês trazerem isso, porque a ideia de ideologia medial que eu pego do Christian Baum, que pega do... literário, esqueci o nome dele. Horrível isso, que constrangimento. Mas tem a ver com essa noção de que a gente sabe o que é o meio, então tudo que a gente vê que não é parte do meio a gente tende a ignorar. E de certa forma se encontra reflexo em outros conceitos usados no livro, principalmente de ciência normal. Sabe? Quem que vem do Thomas Kuhn, quando a gente faz ciência normal, o cientista que faz ciência normal, ele busca fazer os experimentos dentro do paradigma dele. Se as coisas começam a ficar esquisitas, ele fala, não, isso aqui não está funcionando, eu vou voltar ao que eu sei, aos meus métodos, eu vou voltar às minhas referências e está tudo certo. Agora, isso também é uma forma de preservar uma fronteira completamente ficcional do que é a sua disciplina. Sendo que o grande argumento aqui, a grande ideia é que a interdisciplinaridade, na verdade, é anterior ao disciplinamento. Assim como, digamos, a multimídia, ela é anterior à especificidade midiática. Mas acontece algo como uma ideologia medial que impede a gente de voltar a esse tipo de meio desindividuado, que é tanto visual, como sonoro, como espacial, como térmico, sabe? A gente pensar que o cinema é um meio super térmico. A geração de imagem hoje em dia, ela está diretamente ligada a sistemas de refrigeramento. Você vai pensar que, em todo o processo, por exemplo, de IA generativa, vamos fazer um vídeo com Seedance. Isso está ligado ao funcionamento de grandes data centers, que está ligado, o problema todo, um dos grandes problemas dos data centers é a água que precisa para refrigerar todo esse monte de computação funcionando. Porque produz-se calor, produz-se energia térmica, ao mesmo tempo que você produz outras coisas, tipo cálculo. Mas a gente não considera isso cinema. Talvez a vontade do livro seja, não, mas isso aqui também é cinema. Outros campos, a arte, às vezes usa isso como produção de sentido. É muito legal esses momentos, porque eles são realmente produção de sentido. Eles são, e na minha opinião, eles são produção do próprio objeto do qual estamos falando. Para muita gente que não chegou a ler ou ver o trailer do Kickflip, depois, aquele foi o filme que as pessoas viram, né? E isso faz o filme existir, pelo menos para parte das pessoas. Novamente, o filme é múltiplo, o filme não é só um. Eu lembrei de um exemplo ontem, na conversa do outro lançamento, que estava na tese, mas acabou não indo para o livro, que é o Guerra dos Mundos, do Orson Welles, a peça radiofônica, que acho que todo mundo deve saber como é que virou um fenômeno de pânico cultural, porque as pessoas acharam que realmente estava acontecendo uma invasão do planeta Terra. Histeria coletiva. Mas não foi nada planejado, não foi tipo um Jackass, não foi tipo um experimento social do Orson Welles. Ele avisou para todo mundo que isso aqui é uma peça de ficção, usando os códigos do jornalismo, do radiojornalismo, mas muita gente não viu aquilo, porque o rádio é uma coisa que você encontra, ouve aqui, ouve ali, é próprio do consumo do rádio, né? Então tem todas essas instâncias, como você falou, de regulação do que é o cinema, mas até do que é o objeto do cinema. Aquele objeto específico, para ele se manter daquela forma, ele precisa ser mantido. Existe trabalho em cada uma dessas aparências, em cada um desses momentos, sabe? A gente aqui está meio que também
negociando o que pode ser esse livro aqui. Para vocês que talvez nunca mais vão ver esse livro na vida. Sabe? Ou vocês vão comprar, não era nada do que eles falaram, me enganaram para eu comprar esse negócio. Enfim, eu acho que isso existe uma potência. Só para concluir, porque talvez por conta de ideologia mundial, por conta de ciência normal, por conta do modo como o poder, a agência é distribuída no meio, a gente considera esses momentos negativos, momentos que tiram do que é a existência do filme. Não, esse não é o filme que devia ser mostrado. Não, esse não é um momento de produção de sentido radical. Mas na verdade não, esses são os momentos em que o sentido está literalmente, ontologicamente até sendo produzido, porque o filme só existe quando ele existe, quando alguém está vendo. Isso é o que diz a teoria mais clássica do cinema, né, do dispositivo. Então eu acho que, de certa maneira, o livro tem um pouco essa proposta humanista. Se realmente é a espectatorialidade. Se realmente tem um horizonte fenomenológico no fato do filme existir enquanto objeto midiático, então estamos criando o filme aqui. Qualquer coisa que a gente criar aqui vai ser o filme. É isso, eu acho que é uma coisa bem legal do livro também, que assim, você não só observa e mapeia essas coisas acontecendo, também mostra os relatos do que você já fez que se comunicam com isso, como você também faz um convite mesmo ao que agora eu estou lembrando o termo que está no livro, que é ontografias do cinema, né? Que é como várias instanciações do que você estiver fazendo podem serem anomalias que podem perturbar o cinema e podem transformar o que é o circuito, né? Que é o circuito seria justamente essa coisa regulada, essa coisa do cinema, todos os agentes que estão envolvidos na coisa para ela ainda se manter essa TV do cinema. E o livro faz esse convite para você gerar anomalias ou apreciar as anomalias, os paratextos, as coisas que estão em volta, e que eu acho que é bem interessante mesmo, assim, que de novo, como seria diferente, sei lá, tá no Cineclube lá em 2013, 2014, e entender que talvez estaria perturbando o sistema de alguma forma, as coisas que eu estava fazendo, e é um caso bem legal que acho que a gente ainda não comentou do Cineclube que você teve, que é o Cine Falcatrua, que você realmente perturbou o sistema e foi interpelado por ele judicialmente por estar pirateando filmes em Vitória. Eu queria muito saber qual foi a sessão que tinha 600 pessoas, que filme que era. Você pode revelar. Pelo que entendi, o caso está fechado. Prescreveu já isso. Mas foi o filme Amor Sem Amor, de Walter Hugo Cury. Você sabe que filme é esse, pessoal? Você sabe por que 600 pessoas foram na sessão, pessoal? Porque as pessoas adoram cinema underground brasileiro, né? Clássico. Não, né? Por causa Maria das Graças Meneghel, que a gente fez questão de fazer cartazes com as fotos dela da Manchete. Você já deve ter visto dela numa bicicleta, de shortinho, enfim. Então, obviamente, teve uma construção do que a gente estava passando na própria divulgação do filme, né? E antes de ter a construção do filme na divulgação, tinha uma construção do filme no imaginário popular. É o filme proibido da Xuxa pelada. Como as pessoas conseguiram isso? Nem era tão difícil conseguir na internet, mas não é o tipo de coisa que qualquer um poderia acessar. E quando você transforma isso num evento público, né, coisas acontecem. Talvez seja outra coisa interessante de pensar. Como que a gente transfere esses momentos de produtividade selvagem do ruído para uma instância mais ampla, uma rede de sentido, uma rede discursiva, que, a meu ver, tem a ver com essa produção de publicidade, de públicos. Estou pegando um exemplo muito específico de vamos fazer esse evento aqui, para fazer esse evento vamos pegar esse filme que na verdade não tem nada a ver com essas coisas que a gente está divulgando, mas é assim que ele é construído no imaginário popular, e isso vai nos permitir criar uma sessão super bem sucedida. A gente vai ter muito mais público, a gente vai causar um burburinho, vai ser super legal. Ao mesmo tempo reconhecendo que é um filme que já estava sendo produzido assim antes da gente chegar e tentar fazer essa captura, digamos, mercadológica dele. Porque o que estava em jogo ali, talvez para voltar um pouco antes, eu nem lembro exatamente qual que era a questão, mas é um filme que não circulava, pelo que eu lembro mal e porcamente agora, é porque tinham comprado os direitos dele para impedir a circulação. Certo? O que também é uma forma de restringir
o público do filme. O público que, de certa maneira, faz o filme. E eu falo de público aqui também pegando um conceito muito específico do Michael Warner, ou que o Michael Warner traz... Porra, não, vocês não lembram também? Não lembro. Eu li esse livro há muito tempo. Que é o modo como o público, todos nós aqui, somos uma parte constituinte do meio que se forma reflexivamente. Então a gente está aqui meio que negociando esse sentido das coisas conjuntamente. Vocês vão para casa de vocês e vocês vão talvez recrutar outras pessoas para esse público nosso aqui, nas suas discussões, nas suas realizações cinematográficas, nas suas, sei lá, elucubrações e assim por diante. Ou não, se você não vou falar nada disso, porque esse pessoal não tem nada a ver com o que você está falando, adoro o filme da Marvel, acabou essa conversa. Ou seja, tem também esse processo de produzir, ou de reproduzir certas visões do cinema, ou do que é o cinema legítimo, ou do que é a arte, que se dá por meio dessas articulações de cada um, de cada instância, assim por diante. Eu lembrei agora de uma sessão do de Grude, que foi curioso porque a gente anunciou que ia ser, traga o seu próprio filme e a gente vai passar no cinema aí. E óbvio que isso estourou no nosso pé imediatamente, porque as pessoas sabiam que o Cineclube tentava ser alternativo e tal, trouxeram Transformers 2. Também daria um mega processo se tivesse sido divulgado isso, mas foi curioso isso, dessa interação, nessa pequena abertura que a gente deu, as pessoas já acharam um jeito de dar um curto-circuito na coisa, e a gente foi obrigado a assistir o filme, fazer um debate. Mas acho que o Amor e o Estranho Amor, curiosamente, pensando nisso, como ele era um filme que passou no cinema em algum momento, depois acho que deve ter rolado um VHS e eventualmente virou um filme digital, pode ser um gancho estranho, mas eu acho que vale a pena entrar numa outra ideia que o livro traz, que a gente ainda não entrou, que é do devir cinema, né, como coisa, vamos dizer. Nunca se imaginou que aquele filme feito naquela época ia ainda ter público, ia ser tá em novos formatos, que ia estar em novos formatos de distribuição, nunca dispensado. E acho que o livro traz essa ideia de que o cinema está sempre se transformando e isso não de uma forma teleológica, né, que ele vai para direções que não dá para se imaginar, e esse foi um momento que vocês no Cineclube estavam de certa forma cutucando isso e fazendo essa coisa se transformar, porque acabou, acho que indo para um nível no mínimo regional, talvez nacional de discussão, né? Você falou que sai na Folha um artigo sobre direitos autorais e quem pode exibir o quê. Então isso faz sentido dar uma explicação maior sobre isso, para tentar convencer vocês a comprar o livro, que é um capítulo muito emocionante, gente, que fala sobre esse cineclube, que era um cineclube pirata, basicamente baixava filme na internet e exibia publicamente. Era um gesto super simples, mas era um gesto que alterava substancialmente o que era uma rede de troca de arquivos e o que ela podia ser. O meu argumento é que, então, a partir do momento que você faz isso, você começa a ressaltar o fato de que redes de troca de arquivos são meio que sistemas de distribuição ipsis literis em um estado embrionário. E, no fim das contas, não tem tanta diferença, assim, de certa maneira, entre uma rede ponto a ponto, torrent, e o que se faz em termos de troca de distribuição cinematográfica, grosso modo. Tem, mas não tem, enfim. Tem objetos melhores para discutir isso. Perdi o fio da meada porque eu dormi 4 horas de ontem para hoje. Mas... acho que o lance que o cinema acabou incorporando o que vocês estavam fazendo. Devia cinema, é isso mesmo. Voltando ao Cineclube. Por conta disso era super legal, virou um movimento meio ativista alternativo lá na cidade, as pessoas começaram a ouvir falar disso, começaram a fazer isso em outros lugares. E aí um belo dia, no Orkut, tinha um repórter da Folha procurando alguém que estivesse usando VCDs. Vocês lembram o que é VCD? Você já ouviu falar em VCD? Não. Enfim, era você comprimir um filme num CD e passava em formato MPEG, que permitia você passar um CD, um filme num CD, num aparelho de DVD convencional. Muito mais barato. Às vezes a pessoa tinha um gravador de CD e não tinha um gravador de DVD. Enfim. Aí uma das pessoas do Cineclube falou para esse cara, não, a gente faz isso não, mas a gente tem um Cineclube, a gente passa o filme direto da internet, direto do computador. Isso gerou uma matéria, isso atraiu atenção para o Cineclube, isso produziu discussões em torno do Cineclube que não eram as discussões que a gente queria ter. Porque pra gente aquilo ali estava dentro de um grande movimento de democratização da mídia que estava acontecendo na época. O poder da internet de
seja o seu próprio canal. Uma época que você tem o Centro de Mídia Independente, por exemplo, surgindo, você tem a editora Conrad criando a coleção Baderna, todo mundo pensando alternativas ao que é a grande mídia. Um momento, assim, muito nostálgico, porque olha só o que a internet é hoje em dia, né? E nesse momento o que acontece é meio que uma captura discursiva do que tinha em volta do Cineclube. Deixa de ser assim, estamos lutando pela democratização dos meios, para essas pessoas estão cometendo crimes na universidade pública. Isso é válido? E, tipo, calma aí, gente. O que é muito interessante, porque ele mostra como é que, no fim das contas, existe uma instância de poder sobre o que é o cinema, que ela é definida em lugares que não tem nada a ver com o cinema em si. Pra gente, a disputa de o que é o cinema é quem pode exibir cinema? Como o cinema pode ser exibido? Sabe? O que é a programação de cinema disponível para as pessoas? Porque, um pequeno parênteses, existe também uma lógica no modo como os filmes são disponibilizados pra gente. Você quer ver, sei lá, o que você quer ver agora? Você quer ver Odisseia do Christopher Nolan aqui? Você não pode. As razões por trás disso sendo legítimas ou não vem ao caso, mas não pode, e isso está meio que programado dentro do modo como o cinema funciona. E de certa maneira eu acho que o Cineclube que a gente tinha, e eu acho que os cineclubes no geral, colocam isso em questão. Como é que a gente vê um filme? Sabe? O que a gente traz para a experiência do filme? Isso, no movimento cineclubista brasileiro, é muito forte, porque foi algo que começou diretamente dentro da resistência à ditadura. E tem outros movimentos, outras histórias de cinemas latino-americanos que também têm esse mesmo espírito. Mas uma forma do próprio status quo cinematográfico de defender dos estúdios se defenderem essa discussão não é legítima. A discussão legítima ela tem a ver com propriedade intelectual. Então você muda completamente o enquadramento discursivo do que estava acontecendo ali. O que está acontecendo simultaneamente as duas coisas, obviamente, e outras coisas mais. Agora, o modo como você pensa e reproduz aquilo ali em determinados públicos, em redes discursivas, na academia, é completamente diferente. E, obviamente, isso atinge corpos de maneira diferente. Né? Organizando o Cineclube, existia um aspecto muito corporal, muito carnal, de vamos montar isso aqui. Ai, meu Deus, que estresse. Ai, meu Deus, já deu a hora e está tudo desmontado ainda, sabe? Uma grande lição de vida. É um certo estresse. Agora, você ser processado por distribuidoras nacionais é outro nível de estresse. Você ir para a polícia prestar um depoimento é outro nível de estresse. Então você entende que, realmente, ao fim e ao cabo, esses processos todos de negociação do que é o meio legítimo e de institucionalização do objeto cinema, eles vão te afetar no seu corpo. Sim. E é aí que você vai ver se você pode ou não, em que medida você consegue comprar essas coisas. Eu envelheci vários anos nesse momento, pessoal. Não sei como estou aqui ainda. Enfim. Um capítulo muito emocionante. Comprem o livro, leiam. O que será que aconteceu? Como que o Gabriel está aqui ainda? Descubram. Bem, continuando, eu queria agora pensar um pouco sobre... É uma pergunta interessante, uma pergunta um pouco chata. Então, peço desculpas de antemão. Mas, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando, você está falando muito sobre esse processo de iteração dos objetos, né, que já se realizam, e eu fiquei um pouco pensando sobre como foi para você o processo de tradução desse livro do inglês para português. Tem uma coisa que você comenta no prefácio sobre essa dificuldade, né, porque o original se chama Movie Circuits e esse se chama O Filme em Circuito. Isso me parece um ponto interessante de pensar, né, porque a palavra movie no original tem um valor importante, né, sobre esse esvaziamento discursivo da palavra, sobre como essa ideia de movie está ligado com uma imagem que se move, né? Não só a imagem em movimento, mas a imagem que está se movendo. Então, eu queria saber se você pode comentar um pouquinho, tanto sobre o processo de produção, quanto sobre o uso desses termos, né? Movie e filme, que me parecem interessantes também. Eu diria que nem é uma pergunta tão chata assim, porque é uma preocupação, né? E acho que é uma preocupação muito acadêmica, para voltar ao problema da pesquisa guiada pela prática, ao fato de que a gente está fazendo coisas, essas coisas são uma forma de pensamento, mas para comunicar elas dentro de um certo meio legítimo da academia, a gente precisa voltar ao texto. E no que a gente tem que voltar ao texto, a gente tem que lidar com as palavras. A gente tem que encontrar palavras que às vezes traduzem, e às vezes isso é bom, isso é super terapêutico, né? Eu estava inclusive lembrando ontem que parte do pensamento que gerou o doutorado, o meu processo doutoral, meu processo terapêutico, passou por uma
distinção, por produzir ou por ressaltar a distinção entre o que é um aparelho e o que é um dispositivo. Então, assim que eu estava começando a pensar nisso. Aí você vai para o mundo anglófono, isso é mais difícil de articular. Isso está mais próximo do português porque você varia as palavras para certos lados de maneira mais fácil. Aparelho, para mim, tinha a ver com preparação, tinha a ver com um certo tipo de relação temporal, enquanto o dispositivo estava mais próximo de disposição, estava mais próximo de uma meta-estabilidade ou de uma articulação espacial presente, uma coisa que aconteceu, uma coisa mais performativa, talvez. E uma dificuldade que eu tive indo para fazer um doutorado no mundo anglófono foi, ok, eu preciso pensar diferente, porque eu preciso comunicar de uma maneira diferente. Uma solução que apareceu foi me agarrar nesse termo movie. Você já deve ter ouvido movie. A gente não percebe ou não sabe também, ou pelo menos não sabia, que o movie na verdade é um termo meio depreciativo. Filme é o objeto do cinema, que está ligado a um certo suporte específico, que é o filme, né? E movie é na verdade também o objeto do cinema, mas tipo, é a experiência do filme mais, sabe? É como se chama o filme comercial. Mas, como o Lucas falou, tinha essa coisa de movie trazer à tona um aspecto de movimento da imagem. Era uma tese, ou era um processo de pesquisa, um processo de pensamento que tinha muito a ver com essa morte do cinema, nova morte do cinema ocasionada pelo digital. O filme já era digital, já era feito digitalmente, e a partir daquele momento o filme também estava começando a ser reproduzido digitalmente. O filme em si desapareceu do cinema, a película, mas o filme continua vivo. O filme continua vivo como um objeto institucional. Vamos chamar esse objeto de movie e vamos tentar ressaltar o fato de que o mais interessante do movie, do objeto de cinema, não é que existe uma imagem em movimento, porque existem imagens em movimento em todo lugar, mas que existe uma imagem que se movimenta de uma determinada maneira, no circuito do cinema. E essa movimentação é o fato dela pertencer a esse circuito que faz dela cinematográfica. É um pouco tautológico, mas a filosofia é assim, né? Então foi ótimo. Que ótimo. Movie circuits, vamos lá. Beleza. Tô falando inglês, dane-se o mundo, dane-se o brasileiro. Aí quando veio o convite para poder fazer uma versão em português, a primeira coisa, não, eu vou ter que traduzir porque eu sou muito chato. Se alguém traduzir, eu vou revisar esse negócio 1000 vezes, eu vou ofender a pessoa. Eu falo assim, não, isso não vai ser... Ia ser aquele arquivo de Word todo vermelho. Ia ser meio chato. Então achei que era mais fácil, era menos trabalho para mim, era menos ofensivo para os outros, eu simplesmente fazer isso por mim mesmo. Mas é intradutível. E ficou um pouco isso. Será que eu chamo de movie e coloco entre parênteses? Eu chamo de imagem em movimento? Como é que eu trago esse objeto de volta para o português? Como vocês veem, spoilers, acabou ficando filme mesmo. Filme enquanto objeto. Tem uma nota, ou talvez um colchete falando assim, gente, eu tô falando filme, mas é movie, tá? Finjam que vocês estão lendo movie. E que de certa forma reforça essa ideia de que o filme muda para que nada mude. E que o significado das palavras, no fim das contas, é um consenso, é mentira. É uma coisa que a gente tá... Mentira não, é ficção. Acordo, é um acordo aqui entre a gente. Filme é movie, e eu tô falando disso aqui, eu não tô falando de película. Tanto que uma das coisas que eu acabo fazendo também é que tem uma parte do livro que fala especificamente sobre filmes em película. Eu falo filmes em película, que eu acho que é uma coisa que não tem no original. No original é film reels, né? Rolos de filme. Mas isso, o problema da tradução, como sabemos, uma tradução muito brasileira, ela é também um problema, ela é produtiva. Esses engasgos que você tem acabam obrigando você a rearticular o pensamento, rearticular conexões, e dessa forma que as coisas acontecem, né? Então, por um lado foi uma questão de fazer as pazes com o fato de que nenhuma tradução vai ser perfeita mesmo, e apostar que esta comunicação das ideias reverbera entre as pessoas. Não é à toa que todo mundo sempre faz o mesmo trabalho, todo cineasta faz o mesmo filme, todo pesquisador escreve o mesmo livro. Eu acho que não é o bastante, então eu vou fazer outra coisa sobre isso e talvez da próxima vez funcione, né? Engraçado do título é porque tinha duas opções no fim das contas. Uma era circuitos de filme, que eu preferia, e outra era o filme em circuito. E eu perguntei para várias pessoas, e todo mundo preferia o filme em circuito. E aí eu dei o braço a torcer. Uma curiosidade sobre a ideia de circuito mesmo. Como que você chegou nela? Porque ela resolve muita coisa também.
E ela acaba trazendo uma coisa que aparece pontualmente no livro, mas que também acaba amarrando muitas ideias, que é a ideia de curto-circuito. Tem isso. Acabam sendo dois conceitos centrais do livro, e na tese antes do livro, são pouco desenvolvidos. Talvez o meu truque ali, o meu macete, a minha trapaça, que é circuito e circulação. Quando a gente fala em imagem e movimento do movie, a imagem e movimento que eu quero falar é a imagem que circula, não é a imagem que dança, é a imagem que circula. E o interessante do circuito para mim é que tem esse aspecto material, técnico, mas muito facilmente também, maravilhas e dores e prazeres da linguagem, se transformam em circulação. Então o circuito acaba sendo um efeito da circulação e vice-versa. Um pouco porque eu precisava de um termo que fosse meio que um grande dispositivo de dispositivos, né? Acho que é isso que eu estava tentando trazer para... E um dispositivo que fosse efetivamente tecnológico. Porque uma das críticas do livro, não sei o quão real isso vai soar para vocês, é que quando a gente fala de dispositivo cinematográfico, a gente está falando de uma ideia abstrata. Poucas vezes a gente está falando de aparelhos que existem, operam e performam no mundo real. Então, você tem... Eu acho que isso tem um pouco a ver com esse corte que é disciplinar, que é principalmente disciplinar, que tem a ver com a ideologia mundial, que existe prática e existe teoria. Quando você vai passar a prática, a tecnologia para a teoria, você meio que tem que traduzir ela em palavras, aí você acaba caindo no dispositivo porque é conveniente, mas o dispositivo, em termos de filosofia da tecnologia, faz muito pouco. Ele compensa um lugar ali para quem quer falar de filme, para quem quer falar de cinema, mas a ideia de circuito surge um pouco para fazer essa ponte, talvez entre o dispositivo e uma rede de atores, uma ator-rede. Ou uma ponte entre o dispositivo enquanto conceito e o projetor que eu tinha que botar lá, e eu tinha que ter um cabo standard de um tipo específico para conectar no computador, e eu peguei o filme de uma rede específica e assim por diante, sabe? Esses agenciamentos tecnológicos estavam para além daquilo ali, mas existem e graças a eles qualquer coisa acontece. Acho que só talvez para amarrar isso, que eu talvez indo atrás de tentar achar o que é circuito. No livro eu caí num termo que eu vi que só aparece uma vez no livro, mas que eu acho que tanto ajuda a entender melhor o que é esse circuito, também traz esse lado do, vamos dizer, que é o Simondon aplicado, que você traz no livro, que eu acho que é muito legal, é um salto teórico que avança mesmo na questão. E o termo é produção recursiva, né? Porque tanto o circuito dá essa ideia, né, que as coisas tem um vai e vem, e que tem vários atores fazendo essa produção e tem uma reverberação entre como as coisas ocorrem. E acho que a interpelação que ocorre também da ideologia mundial também envolve isso, né? De a gente constantemente ter que reafirmar o que é cinema, e ao mesmo tempo a coisa está mudando e a gente vai mexendo nos pauzinhos para isso continuar sendo cinema sempre. E acho que nisso talvez, para gerar isso, uma pergunta também, se o circuito te levou ao Simondon, se o Simondon te levou ao circuito, se foi uma produção recursiva, é uma que eu acho um pensamento bem avançado assim, do Simondon, que assim, ele era alguém que tinha acesso, sei lá, à cibernética e filosofia da tecnologia de uma forma que ainda não estavam muito estruturadas. Ele consegue falar num nível muito abstrato, a ponto do que ele escreveu ainda funcionar muito bem para descrever coisas hoje em dia, por exemplo, internet, né? Ele tinha uma ideia de reticulação e tal. Então eu fiquei curioso de entender como ele entrou na pesquisa, se ele já estava na pesquisa, entrou depois. Eu acho que foi dessas leituras de eu não lembro o que veio primeiro, o ovo ou galinha nesse caso. Acho que aos poucos fui construindo essa conexão entre Simondon e talvez uma teoria de dispositivo mais tradicional. Aos poucos a ideia do circuito foi se concretizando enquanto um conceito. O Simondon em si, especialmente a gênese dos objetos técnicos, foi uma dessas leituras de doutorado que foi assim, é para isso que eu estou fazendo doutorado. Porque isso aqui está me ajudando a entender alguma coisa do mundo e a comunicar uma coisa que eu sinto. E eu acho que é uma leitura muito produtiva da tecnologia, porque eu acho que tem essa noção da tecnologia não como uma coisa, mas mais como um processo. Uma noção de uma tecnologia como um processo, inclusive, histórico.
e que acontece no seu próprio ritmo, digamos, né? Eu não sei se vocês conhecem o pensamento do Simondon, mas uma das ideias principais que eu pego dele é essa ideia da evolução do objeto técnico. Começa como uma coisa abstrata, digamos, no caso do cinema, o projetor do Lumière era um cinema abstrato, é um cinema pré-individuado, porque ele existia ali no meio de vários outros objetos, brinquedos óticos, e era mais um entre esses. O cinema não existia ali ainda, existia enquanto um elemento. Aos poucos, conforme sinergias são criadas, sinergias técnicas entre esse objeto e outros componentes, ele vai se naturalizando no nosso modo de usar, nos nossos hábitos. Então, o projetor dos Lumière foi aos poucos criando um espaço em torno dele. E esse espaço que é o desenvolvimento do objeto técnico do cinema. Quando a gente pensa em projetor hoje em dia, e é por isso que eu volto muito à figura do projecionista e do projetor como os elementos principais do cinema ao invés da tela. Porque a gente pode ver o projetor de cinema como algo que organiza toda a relação que a gente tem com a imagem, as próprias salas de cinema em torno de si. E eu acho lindo, talvez mais metafórico do que real, o fato do projetor dos Lumière também ser uma câmera. Porque parece que aos poucos esse objeto que está ali abstrato, confuso, ele vai se estruturando como um circuito. Aí o projetor em si fica aqui, a câmera fica ali, esses dois objetos se especializam mais e mais no que eles fazem. O projetor cada vez mais vai para cima, para uma sala separada. Isolado, né? Assim, o projetor, se ele está entre nós, ele não funciona muito bem. Porque alguém pode passar na frente, alguém pode pisar no cabo. É uma experiência super cineclubista. E aí o cinema não acontece. Para o cinema se naturalizar, e essa é a ideia do Simondon, conforme o objeto técnico se individua, se torna cada vez mais ele mesmo, ele parece cada vez mais natural. Ele, de certa maneira, a individuação do objeto técnico produz essa ideologia medial. Que a gente vê, então o cinema é o cinema, o livro é o livro. E isso, nossa, é isso, né? Eureka! Obviamente é uma coisa que a gente, para voltar à distinção prática, teoria, preciso de um diploma, preciso convencer alguém disso para ganhar um diploma, porque eu não aguento mais pagar a mensalidade. Tem um tanto de retórica nisso também, né? É para isso que serve filosofia, que você tá falando. Acho que uma coisa interessante na ideia de circuito, e tem uma ideia que eu achei muito fascinante, acho que no começo do segundo capítulo, se eu não me engano, que é quando você está falando sobre as planilhas de festivais, né? E tem uma hora que você fala uma coisa, eu queria lembrar da citação correta, vou depois ter que procurar para ver se estou falando dela certinho, mas fala uma hora sobre como a entrada em circuito ela ressignifica ou ela modifica a própria gênese do filme. E eu acho que isso é muito interessante, porque tem uma coisa na ideia de circuito que é interessante porque ela quebra essa teleologia que a gente costuma pensar no processo de produção e de exibição do filme, né? Então o filme é produzido de acordo com uma gênese, ele é elaborado, distribuído e o final é a exibição. Na verdade, a exibição ela pode ser assim, a criação de um novo espaço de produção de sentido, né? O sentido não chega pronto desde o começo, né? Ele é ressignificado, retrabalhado. E eu acho essa ideia que você traz nesse capítulo muito, muito fascinante, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que é isso, os processos de exibição, de entrada em circuito é uma nova gênese do filme, na verdade. Está sendo produzido mais uma vez de outra forma e por outras instâncias, que não seja necessariamente a instância autoral que a gente costumou, enfim, colocar como sendo a âncora dos estudos de cinema. Não, total. Talvez esse seja o lado mais sociológico da sociotécnica do filme, né? E a gente sabe disso, a gente reconhece isso, mas poucas vezes a gente faz a ponte disso com, novamente, uma ontografia do que é a obra. Mas a gente inclusive faz, o filme ganhou um prêmio, bota lá um laurel, sabe? O pôster do filme, o fato do pôster do filme acumular lauréus ao longo da vida, e esse símbolo que não tem nada a ver com a imagem do filme em si, mas tem a ver com o modo como o filme circulou, o valor que é dado para ele por outras pessoas, é o que faz o filme. Um filme passa em Cannes, vários outros festivais, acho que vocês, enquanto cineclubistas, já devem pensar, poxa, passou em Cannes, vai dar um vulto, e mandou pro nosso festival aqui, vai dar um vulto pro nosso festival, vamos passar também. Eu conheci o Rodrigo numa conferência, festival que eu organizava em Vitória, chamado Size the Screen, que era uma coisa completamente caótica também. Aos poucos foi virando mais festival, a gente fazia chamada aberta de filmes, e sempre que a gente recebia um filme assim, nossa, esse filme aqui é prestigiado, assim, nosso festival é bom, hein? Então vamos botar esse filme, que as pessoas vão dar mais moral pra gente. Que acaba sendo, novamente, uma coisa recursiva, né? Assim, o filme dá valor pro lugar, que dá valor pro filme, e isso vai se acumulando. E
E às vezes, no fim das contas, é pura sorte ou azar. Você não foi selecionado por tal coisa por um azar e você vai cada vez mais sendo alijado dessas instâncias de legitimação. E acho que tem essa coisa da legitimação que é interessante do festival e tem, pensando em individuação, tem uma coisa bem curiosa, assim, porque eu tô numa situação que, sei lá, fiz 4 filmes ano passado, mas eles não estrearam exatamente, nenhum festival ainda passou. Então eu fico nessa sensação de, eles existem ou não? E eu comecei a pensar, e agora você tem ele no YouTube, né, e você vai inscrevendo nos lugares, então eles vão acumulando visualizações. E daí você fica pensando, máquinas assistiram? Pessoas viram? Será que a plateia do meu filme foram os curadores que não passaram o filme? Eu tenho um filme que ficou nessa situação e é bem curioso que é o filme que eu mais gostei que eu fiz. E eu nunca exibi ele numa situação em que não era eu dando play, chamando pessoas e falando, por favor, assista até o fim. E é meio curioso você pensar nisso, porque daí tem essa questão, ele tá meio desindividuado de certa forma, ele ainda não teve, porque você tem circuitos e circuitos, eu até fiquei pensando, lendo o livro, no circuito um pouco na imagem da espiral, assim, porque você começa um pequeno circuito, assim, mandando para alguns festivais, talvez quando você consegue um festival grande, aí você começa a circular mais, e daí, assim, aí já no caso de uma longa-metragem, você consegue ir numa rede de cinemas, aí você está num circuito grande e o seu filme vai ter uma vida social, assim, as pessoas podem lembrar depois, tal filme. Podem até, e isso é o mais louco, que eu também já tive essa experiência que é interessante, de você, hoje em dia, você é curta-metragista, seus filmes eles têm um prazo de validade. Você tem uns 2 anos, a sua janela para inscrever em festival e as pessoas passarem. E a coisa mais louca é quando 4 anos depois alguém fala, pô, a gente pode passar aquele seu filme? E para você o negócio talvez já tenha morrido, mas ele ainda tem uma outra vida, assim. E aí você realmente sente que ele está individuado, assim, que ele ainda está em algum circuito que nem você tem mais controle, ele está passando por aí. E até um comentário que a gente já estava fazendo de você ir no Letterboxd e descobrir que alguém criou uma página do seu filme, colocou ele em listas que você nunca soube e colocou ele num gênero que você não sabia que existia. O Garoto Transcodificado, a partir de você, ele estava numa lista que eu achei muito boa, agora eu esqueci o gênero específico, mas alguém chamou de, acho que, Bubblegum Movies, alguma coisa assim. Eu fiquei, nossa, tipo, um gênero que existiu pela internet, assim, foi individuado pela internet. Essa junção é uma curadoria de filmes, assim, é quase uma teoria não escrita, assim, e tá lá. Mas enfim, tem essa questão bem curiosa da existência ou não de alguns filmes, assim. E ainda quando você vê um filme no festival, hoje em dia ainda muito mais, que a coisa tá bem, o circuito tá bem denso, você vê ele estreando, normalmente no final você vai ver todos os laboratórios e coisas assim que o filme foi passando, né, que o realizador foi indo antes de realmente conseguir investimento e fazer o filme. Enfim, são algumas coisas que eu pensando agora, mudando a perspectiva de artista para alguém que está trabalhando na Cinemateca. Eu recebo vários filmes que eu nunca ouvi falar e de vez em quando eu estou achando que eu sou a única pessoa que viu o filme até o final e normalmente eu estou rejeitando que ela tem um pixel que fica saltando assim e eu enterra o filme, de certa forma, que ele pode não ter mais o, sei lá, o original para mandar de volta, enfim. Filmes que existem só para lavar dinheiro. Tem, mas não posso. Mas eu acho O NDR não permite. Eu acho isso foda, sabe? Essa ideia enquanto estudo de casa, a estreia do filme em festival como condição de existência, né? E o que o Bruno começou a dizer, as coisas começam antes de começar, sabe? A fluidez mesmo. Novamente, uma autografia. Quando que efetivamente a existência desse filme será inscrita, será calcificada de alguma forma? Acho que eu vou aproveitar esse gancho até para falar além do livro, eu também lembrei de um movimento que existiu na França, que é tipo, uma das últimas vanguardas, assim, que era o letrismo, e que era começou na literatura, resolveram fazer filmes, e uma das primeiras ações deles foi levar um filme que eles fizeram em 16mm para Cannes, e eles não sabiam, na verdade, eles fizeram sem saber que não dava para você fazer filmes em 16mm e exibir em qualquer lugar, que ele tinha que ter um projetor de 16mm. Então eles não conseguiram exibir no festival, e exibiram no hall do hotel, assim. Mas o filme existiu ali, mas ele não tinha imagem ainda, ele só tinha, acho que 4 horas de áudio, alguma coisa assim.
Só que isso é meio que a grande história do filme, assim, foi que ele existiu daquela forma, assim, depois virou um longa mesmo. E esse pessoal do letrismo, eles tinham uma ideia de circuito de circulação. E eles começaram o diretor escreveu um livro que ele chama de Teoria do Cinema. Em que eles já estavam fazendo o quê? Eles estavam pensando que eles tinham que ser os criadores e também quem fazia a própria teoria do que eles estavam fazendo e a própria crítica do que eles estavam fazendo. Eles já estavam fazendo o circuito inteiro ocorrer, mas enfim, acho que é um caso muito legal que também aponta como algumas discussões do livro estão junto da vanguarda também, aparecem vários filmes experimentais aí, porque eu acho que são as coisas que cutucam, né, essas extremidades, ou que puxam esses paratextos do que é um filme e jogam, perturbam, né, esse circuito. Enfim, não amarrei muito, mas o letrismo ficou muito na minha cabeça. Assim. E é isso, tem uma historicidade do debate que você está levantando aqui, né? Tem uma inscrição dele numa série de debates, acho que inclusive tem, efeitos, produções na produção vanguardista. Deixa eu mais uma coisa pra perguntar, deixa eu pegar aqui meus negócios. Minha colinha. Só uma coisa que eu lembrei agora, outra anedota que eu acho muito curiosa, porque é isso, eu tô em outro campo, mas é muito curioso. Tem a cineasta que eu estudo, tem 2 casos muito curiosos de filmes dela que eu não sei muito bem como delimitar qual é a data de lançamento deles e como eles foram lançados. O primeiro é um filme dela que ela fez, chamada Guerreótipos. Ela fez o filme em 74, 75. Ele foi gravado pra TV, mas ele só foi lançado na TV em 76. Mas a primeira exibição que existiu do filme foi na Cunha que ela gravou. E eu fico pensando, aquela exibição conta o lançamento comercial. A maior parte das biografias dela conta que o primeiro lançamento não é na televisão, é nos cinemas na França, então é 2 anos depois. E é muito engraçado, tipo, a partir de que momento esse filme começa a existir, né? E tem um outro caso que eu acho muito fascinante, que vai me puxar de um termo que eu acho muito legal do seu livro, no debate da última hora, que é o filme dela que ela fez e foi censurado. E que ele só existe atualmente como suplemento dos DVDs dela. Então, quando organizam a obra completa dela e tentam delimitar como a obra dela vai circular enquanto uma totalidade construída e fechada, esse filme, que ele foi completado, mas ele nunca foi circulado, ele é colocado como um suplemento dentro de um DVD. E é tipo assim, um filme sobre exílio grego e tortura, e colocado dentro do DVD dela sobre feminismo como um suplemento. Como suplemento, eu acho muito fascinante. E é muito curioso, porque é isso, o filme foi censurado, então a circulação dele foi retida. E hoje em dia, obviamente, ele não está sendo censurado, mas que a circulação dele também está retida em um outro lugar, né? O circuito dele é o circuito do bônus e do suplemento daquele DVD. E aí, todo esse pequeno desvio que eu fiz, não sei se foi interessante ou não, mas eu vou falar de uma noção, uma hora que eu acho muito fascinante no livro, que você vai comentar sobre a noção do cinema expandido do Jim Youngblood. Você vai pensar isso a partir da noção do suplemento do Derrida, né? Como delimitar o que é cinema expandido em detrimento do que é cinema, propõe essa lógica de suplementação que na verdade delimita e individua o que é um certo cinema específico. Então, se você tentar comentar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de ouvir também. Vamos lá, então. Acho que foi outra grande leitura do doutorado, tipo, nossa, estou vendo o mundo de uma maneira completamente diferente, que foi o Derrida. Chato pra caramba. Insuportável. Mas ajuda, gente, ajuda. Nossa, é verdade. A ideia de suplemento do Derrida, que tá ligado a tudo que ele faz também, essa tem a ver também com a noção de Ferrans, uma coisa que na verdade expande uma coisa, na verdade ela preserva a individualidade daquela coisa. Essa é a ideia do suplemento. E eu sempre tive bronca com o cinema expandido. Um pouco porque, vindo do cineclube, pra mim, você tem um projetor, você faz o que quiser com o projetor. E se você quer chamar de cinema, você chama de cinema. E esse cineclube, ele começou... Era muito difícil pra gente se conectar com o circuito de cinema em si. Em algum momento a gente entendeu que a gente transformou no slogan a ideia de que a gente fazia cinema sem fazer filme. Se você não faz filme, então o seu lugar dentro do circuito não é de circular, é de ficar parado e receber os filmes. E aí a gente começou a ir pro campo das artes. O Cineclube foi selecionado pelo Rumos Artes Visuais e começou a fazer festivais louquinhos em exposição, no contexto de exposição. E era interessante como é que isso criava uma esquizofrenia, assim, porque
Do nosso lado era a mesma coisa, existia um contínuo entre passar um filme na universidade, trazer a galera, você ver depois ou antes, ou nem ver o filme, só ficar conversando, e fazer um festival de cinema que você estava sequestrando os filmes das pessoas e remixando. Mas não, porque são circuitos distintos, tem infraestruturas distintas, sistemas de valores distintos. E eu comecei a achar que isso funcionava de uma maneira suplementar. Você abria um espaço para as doideirinhas, mas no que você abria um espaço para as doideirinhas, criava recursos para aquilo, criava recursos para a gente fazer um festival maluco, você ao mesmo tempo eximia o circuito do cinema de ter que dar conta disso. E para mim, pensando numa noção muito geral de cinema expandido, ou seja, tudo que são campos de cinema expandido, inclusive a videoarte, faz um pouco isso, no sentido de que impede a gente de expandir a noção de cinema. Era muito patente para mim, especialmente no Festival de Cinema de Vitória, que é cenário de um dos causos do livro, porque lá era um festival de cinema, muito tradicional, cada vez mais tradicional, mas eles faziam questão de passar vídeos em sessões ao meio-dia, num outro cinema menor da universidade que ninguém ia. Então, os vídeos estão lá, mas o vídeo está separado. E aqui você tem os filmes de verdade. Filmes de verdade e animações passavam no grande cinema, um cinema de, sei lá, muito grande cinema aqui, que agora é do Sesc Glória, é o antigo Teatro Glória, está menor. Por quê? Porque a mesma produtora que fazia o Festival de Cinema também tinha projetos de animação. Então eles tinham razões para adicionar a animação, para fazer a animação caber no cinema. Mas a animação, por vários motivos, também, às vezes, está fora. E é conveniente, na verdade, você fazer essas separações, né? Facilita a vida. Você não precisa ter uma sala de cinema com 1000 projetores e ficar reorganizando a sala de cinema a qualquer momento. Você tem uma estrutura dada, individuada, mais concreta, o projetor está lá, não precisa mexer ele e você passa ao cinema, que é o cinema. Cinema expandido, não, vai pra galeria. E é isso, é aí que aparece o mundo da arte pra mim. O mundo da arte é o que aceita tudo. Tudo pode ser arte, correto? AI pode ser arte, criptoarte pode ser arte. É ruim, mas tudo pode ser arte. Por quê? Porque o mundo da arte, o circuito da arte, blá blá blá, é esse grande lugar de negociar o buffer também do desenvolvimento tecnológico, também do desenvolvimento de linguagem, de meios. Fez sentido? Total. E acho que eu consigo amarrar agora que eu soltei o metrismo. Uma frase de um deles é que não tem nenhuma negação que não se afirme em outro lugar. E eles tinham uma ideia que, em vez de eles chamarem, eles fizeram cinema expandido antes de ter. Assim, eles fizeram um filme que o roteiro tinha uma coluna de falas, uma coluna de imagem e uma coluna de sala, de ambiência, coisa que era para ocorrer na sala de cinema. E eles chamavam de cinema fora, cinema ali. Então, é bem interessante que até a ideia de cinema expandido, né, acabou tentando englobar muita coisa, mas você tem rupturas, né, também, que pode ser isso, e que são negações que se afirmam em outro lugar, e acho que a ideia de negação é importante no espaços invisíveis também, né, coisas que não são enxergadas dentro de certo circuito, se a gente pensar o circuito como um recorte, né, e não como o que realmente domina tudo. Inconsciente tecnológico também, acho que talvez seja um pouco ligado a essa noção geral. As questões que eu tinha. Escutamos, viramos a mesa. Por enquanto, não sei se você tem algum ponto de colocar. Eu fui anotando algumas coisas, talvez não, mas acho que talvez como a gente entrou nessa rebarba aí da arte, acho que é interessante pensar, porque aí eu sei que a sua pesquisa e prática também, ela foi indo para além do que está aqui e foi indo para essa questão de expografia e museu e curadoria. Acho que pode ser interessante falar, porque é todo um aspecto do livro também, atenção para a curadoria, que acho que a gente ainda não teclou muito. Talvez para falar de algo mais recente, das suas ideias que estão indo por aí. Tá. Como eu comentei, o subtítulo original do livro é Abordagens Curatoriais da Tecnologia do Cinema. E, de certa maneira, eu estou situando qual que é essa prática que eu falo que é uma pesquisa baseada em prática levada pela lógica. É a prática de curadoria.
que muitas vezes a gente não entende muito como uma prática, a gente entende como algo mais próximo de um pensamento. Vou selecionar filmes dentro de um contexto. A gente também vê a curadoria como uma prática muito desmaterializada, puramente informacional. Então talvez um segundo comentário aí é também um comentário sobre o que é a curadoria, que eu tento aproximar mais do próprio projecionista, em vez de ser o curador e historiador, que é a minha formação como curador também, né? Eu tenho vários amigos que chegam, e acho que muita gente no mundo chega enviesado pela curadoria do jornalismo, pela crítica de arte, pensando a obra, pensando a história da obra, e a partir daí você vai adensando a sua relação com aquilo e pensando como contextualizar aquilo e assim por diante. No meu caso, e no caso de muita gente que faz cineclube, tem um pouco esse lado mais cinéfilo, tradicional, de estudar o filme, mas também tem esse outro lado que a gente ignora mais das vezes, que é eu preciso fazer o filme acontecer, eu preciso entender da matéria do filme, e que se a gente para para pensar, qualquer curador que trabalha num ambiente mais independente, mais precário, tem que lidar com aquilo. A maior parte dos curadores vive num mundo também muito precário. Ao contrário, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um projeto, inclusive com uma amiga minha, artista, completamente independente lá em Vitória, uma coisa que era, vamos fazer exposições nas casas das pessoas, porque em Vitória não tem espaço de exposição. A gente era amigo, trocava ideia, e no momento em que estabeleceu-se essa coisa, ela é artista e eu sou o curador, a atitude dela em relação a mim mudou assim. Não, porque o curador que impôs o sentido, não sei o que e tal. Você via que tinha uma desconfiança que vinha, claro, da circulação dela no mundo da arte, que se inspirava de curador. Então, a curadoria entra um bocado aí, e eu acho que, de modo geral, meu trabalho foi cada vez mais pro campo da arte, pela mesma fatalidade que levou o cineclube para o campo da arte. Porque o cinema mesmo, ele aceita melhor um filme. Laboratório, onde que um festival se abre, por exemplo? Se abre para laboratório de formação de críticos ou de novos cineastas, se abre para a circulação do próprio filme, tem pontos de contato dados. E é difícil produzir um acoplamento disso, dessas instâncias tão importantes do circuito, com uma coisa mais experimental desse tipo. Eu acho que teve algum momento ali que acabou se perdendo, para mim pelo menos, e que acabou na verdade se desenvolvendo no Pop Besides the Screen, que foi o momento em que os festivais de cinema tentaram se expandir em direção principalmente a VR. Sabe? O VR é o novo cinema, vamos fazer aqui, Sundance vai ter VR, Cannes vai ter VR. Ainda hoje, vários desses festivais têm, não tantos quanto tinham aí na virada dos anos 2000, na virada para os anos 2020, né? Mas nesse caso, eu acho que o que eu estava vendo, novamente pensando em suplementaridades, era organizando meu próprio festival, dentro desse contexto muito acadêmico. Né? Por uma questão de preguiça, por uma questão de sinergias, por uma questão de conveniências e de recursos disponíveis, cada vez mais essa atuação curatorial foi se aproximando de uma atuação acadêmica e pedagógica. Então, é fazer um festival dentro de um contexto de conferência, com o dinheiro da CAPES, que é um dinheiro que está mais fácil para mim, com os alunos envolvidos diretamente, às vezes trazendo aquilo ali. E hoje em dia, alguns dos projetos que eu faço no Canadá também tem um pouco esse aspecto do que eles chamam de experiential learning, que pra gente é um pouco a extensão. Vou pegar os alunos aqui num contexto de aula, mas eu vou trazer eles para dentro de uma instituição de arte local para poder pensar projetos aqui, fazer uma coisa mais mão na massa. Então, acho que tem um pouco essa negociação não só de cinema e arte, mas também da academia e da universidade como um lugar de produção de sentido, de curadoria e de articulação cultural. Muito viva também na vida de vocês, com o Cineclube. Sim. Festinha do DCE. Acho que podemos... Viva a plateia! Talvez para ter... E beber opções. Não sei se alguém quer... Esse é o momento mais aterrorizante de todo o debate, né? Quando você vê a pessoa... Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguém quer colocar alguma questão? Provocações não, por gentileza. Comentário, dúvidas, questões, angústias, circulações que passaram pela cabeça. Gente, eu estou muito feliz porque é o primeiro livro que eu não edito eu mesmo, em muito tempo. Mentira, uma passagem... enfim. Então eu estou muito também comprometido em fazê-lo vender. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer lá para convencer vocês a comprar o livro,
Me digam o que é que eu vou tentar falar essa coisa. Eu queria perguntar uma coisa, eu não li o livro e não acompanho tanto o seu trabalho, mas vendo o título, que tem, assim, e acho que é uma coisa que já vem de outra, você falou, né, de alguns anos atrás, esse é um campo muito dinâmico, né, Gabriel? Eu sinto que, enfim, e trabalho com filme, né, eu sinto que a experiência direta do filme como o centro de uma experiência, eu sinto que, no geral, se isso é possível, ela tem se dissipado mais, assim, digo, eu acho que as instâncias ao redor, sejam elas as mais variadas, eu sinto que elas se impõem muito mais ainda no, sei lá, sabe, no capitalismo de dados, assim, sabe? Então, eu acho que sei lá, eu acho muito curioso essa coisa do filme circuito, pensando um pouco nesse contexto. Eu acho que as instâncias de anterioridade da experiência, elas têm um nível gigantesco, e também não só anterioridade, mas essa coisa, por exemplo, de acabou o filme, eu já loguei, sabe? Tem uma coisa, o objeto do filme ele tá super apertado, mais do que eu acho que já era, em torno dessas camadas todas, assim, sabe? Eu sinto que ele nunca, não sei, eu não sei se isso é ruim, né? Mas eu acho que ele é, historicamente hoje, cada vez menos o objeto em si, entendeu? Isso eu acho que nem é uma questão, porque toda a experiência, né, do capitalismo atual tem a ver com produção de anterioridade, né, ansiedade, antecipação, né, tudo é um pouco isso, né? Então eu sinto que o mundo da relação com as coisas, no caso do filme, ele é, não sei, eu acho que ele está mais apertado do que nunca como experiência diante de um objeto, de uma coisa que a gente assiste, sabe? Eu não sei, enfim, se isso conversa com o que você fala, eu fico ouvindo e pensando sobre isso, né? Como que essas ideias se batem com esse contexto sabe? Que é muito, eu acho fascinante quando você deixa as coisas, por exemplo, do Netflix rolando, ele pergunta, tem alguém assistindo? É extraordinário, né? 2026 é isso, né? Então eu acho interessante como meio desse tipo de discussão, porque eu acho que mudou bastante, eu sinto. Essa relação, muito rápido, mudou bastante. Eu tenho essa sensação, assim, que me parece que pesa mais esse redor. É claro que ele sempre compôs, mas eu acho que entramos numa outra era, mais densa de circuito. me parece, enfim, chamando, talvez, usando a palavra para outra coisa. Enfim, só eu acho isso interessante, eu fico ouvindo e pensando um pouco nisso. Porque eu pessoalmente trabalho um pouco nesse lugar, assim, o que dá para fazer em torno de assistir uma coisa e esse assistir produzir algo. Eu concordo plenamente. Tem um capítulo que é o que é um filme, e a última parte ali meio que aponta um pouco para essas remixes do filme. O filme é os seus remixes, o filme vive por meio dos seus remixes. E foi talvez o que mais cresceu nos últimos anos, né? Reacts, canal de React. Estava outro dia na casa da minha prima, o filho dela estava jogando Fortnite e vendo anime. Uma experiência naturalmente partida, sabe? E todo domingo eu vejo um canal, Better Watch TV, uma coisa assim, que está repassando, primeiro repassou todo Breaking Bad, agora está repassando todo Better Call Saul, comentando curiosidades, assim. Isso também não é um comentário, mas também é uma forma de rever as séries, pra mim. E quantas coisas a gente não vê... Exibe com alguém comentando, tipo, o Casimiro das séries? Não. Embora exista isso, né? Canal de React é basicamente isso. E às vezes o canal de React é uma forma de você acessar aquele conteúdo legitimamente, né? Esse cara, na verdade, fez um trabalho incrível de edição, inclusive. Ele vai apontando várias curiosidades de cada um dos episódios e... Esmiuçando. É genial enquanto comentário e edição. E não chega a ser um vídeo ensaio. Legal. Mas que era coisa que eu assistia lavando louça e eu reparava, eu também tô revendo a série de certa maneira, por tabela, né? Então você está completamente certo. Eu acho que tem uma aceleração muito ligada ao capitalismo informacional, né? As coisas ficam mais, não exatamente efêmeras, mas dinâmicas. O filme ele é menos grounded, ele é menos calcado em objetos que são difíceis de circular. Então esses processos de ebb and flow, né? essa maré que constitui e desconstitui o filme, individua e desindividua, acaba sendo mais intensa. Sim. Inclusive no que o filme existe antes de existir.
enquanto especulação. Enquanto, esse filme é uma promessa, o próximo filme de não sei quem. Eu lembro, gente, é porque se a gente para pra ver, eu acho que é um pouco o que você tá falando, é assim que tá funcionando a indústria do cinema hoje em dia também, né? Inclusive na quantidade de remixes. Eu lembro até hoje da imagem, todos os filmes Marvel planejados para os próximos 6 anos, assim. É como se já tivesse mapeado todo o campo de possibilidade daquele cinema por vir e criando certo tipo de vazio. O objeto que eu mais gosto de usar para falar disso é Tropa de Elite 2, mas não a versão do Padilha, a versão que circulou nos camelôs antes do Tropa de Elite 2 existir, porque existia essa possibilidade de ter um Tropa de Elite 2, então não lembro, acho que era notícia de uma guerra particular. Os camelôs pegaram a notícia de uma guerra particular, falaram que era Tropa de Elite 2 e começaram a vender. Ou seja, Fizeram isso com vários filmes, na verdade. o que mostra como é que, por um lado, você tem a indústria fazendo isso, mas a gente também, pra viver, acaba se adequando a isso, de certa maneira. Adoraria saber os outros filmes, inclusive, porque, novamente, eu acho Não, fizeram isso com Tropa de Elite, que pegaram Quase Dois Irmãos, pegaram todos os filmes policiais que pareciam... Tudo virou Tropa de Elite 2. É. Novamente, é um desses casos assim, que eu acho genial, eu não sei porque eu não escrevi até hoje sobre isso, mas um filme que existiu antes de existir como um outro filme. O primeiro roteiro que eu escrevi quando estava no ensino médio era Tropa de Elite, uma cena falsa. Mas eu acho isso que você tá falando interessante, mas me parece que a questão que eu tô tentando falar é que eu sinto que hoje, me parece que a situação de recepção, ela ficou... Eu acho que o que se suprimiu... Hã? Muito mais compartimentado. Não, eu acho que ela fica comparativamente, acho que a história da recepção do filme, eu acho que hoje ela tem mais dificuldade de permanecer amorfa, eu acho. Ela muito rapidamente ela precisa se individuar, entendeu? Sobre o comentário positivo, qual é o final, gostei, não gostei, tipo, e eu sinto que historicamente essa possibilidade era uma possibilidade interessante, importante, entendeu? De assistir um negócio e ficar na rua com aquilo e falar, sabe? Entende? Não tem uma opinião necessariamente. Assim. O quê? Não tem uma opinião, não tem uma leitura. Ou ficar num certo estado não plenamente organizado do que você acabou de viver e isso se estender. Eu sinto que esse tem uma espécie de estado que eu acho que é potencialmente fértil e que eu acho que já produz e produziu coisas que eu acho que ele se reduziu nessa aceleração, entendeu? De vi uma coisa, tive um contato com uma coisa, não sei muito bem como organizar. Eu acho que tem uma espécie de pressão de individuação, pressão de organização, do antes e do depois da experiência, eu sinto, que se apertou muito, eu sinto isso um pouco no geral, assim, sabe? E eu acho que, enfim, no campo fora do que se chama cinema, eu acho que isso é ainda maior, né? Eu tenho essa sensação, apesar de não ser tão próximo, assim, né? Porque aí já tá tudo ali, né? Eu acho que no campo da arte contemporânea, né? Os saberes, eles já se conectam já de um jeito até mais natural, né? Os saberes complementares, as informações, o discurso do artista, eu sinto que isso faz ainda mais... um encaixe mais perfeito ainda, eu sinto, né? Mas eu sinto a situação de ver... Porque todo o aparato era diferente, né? Digo, o meu pai, sabe, que ia ver... Até eu peguei isso um pouco, né? Ia ver o filme que estava passando no cinema. Essa experiência, ela tem muito menos anterioridade, né? Eu vou lá no único cinema que tem e vou ver o que está passando, né? E isso é distinto, né? Eu sinto que agora, né, a Odisseia do Nolan, isso é super antecipado, e as posições também, se eu vou gostar, se eu não vou gostar, odeio Nolan, também já são totalmente antecipadas, né? Então eu sinto esse espaço um pouco, não sei, desorganizado, desindividuado, eu acho que ele se apertou nas duas posições, eu não sei, mas é uma coisa empírica, assim, né? Eu acho que temos que ser radicalmente empírico. Só fazendo um complemento, também o cinema comercial hoje ele tem que fazer um esforço muito maior para fazer a pessoa ir na sala de cinema. E eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que era um complexo de cinemas que eles desmontaram, acho que umas duas salas que eles tinham e transformaram num centro de entretenimento para... Aí tem boliche, restaurante, tem tudo menos cinema. E isso eu não olhei, porque a gente não se sustenta. E assim, o cinema de shopping, estamos falando de cinema comercial. Então, o cinema comercial de shopping não se sustenta mais em termos financeiros. Ele tem que fazer, você leva 10 pessoas e você já fecha o cinema para fazer a sua sessão de aniversário. Gente, é muito... A lotação hoje que se exige para você fechar a sala de cinema é mínima. Você pensa no tamanho de pessoas que estão na sala, né? Com 20 pessoas você já tem a sessão
Então, o próprio seu cinema de shopping, financeiramente, ele já não... Então tem que criar toda uma antecipação para fazer a pessoa ir lá, senão ela não vai. E aí esse complexo para ele foi extremo, assim, eles acabaram com o cinema. E era um cinema que um monte de gente ia, então assim, gente, isso aqui não se sustenta mais. E aí acho que as salas tradicionais ficaram metade, porque da outra metade, uma virou sala VIP e as outras vieram um espaço de entretenimento para adultos. E é isso que a gente está achando que vai ficar de pé em termos econômicos, assim, que se paga. Porque aquele complexo de 6 salas, as pessoas iam só para ver filmes, não rola. A gente está falando de shopping, não estamos falando de cinema de rua, não é nem mais essa. Acho que o mais preocupante até hoje em dia tipo, é a morte dos torrents. Assim. Até o espaço da pirataria ele está muito mais reduzido. Assim. O making off, que era um dos grandes lugares de compartilhamento do cinema brasileiro e coisas com legenda, hoje em dia é muito difícil você ter seeds. Assim. Agora é difícil você não só convencer as pessoas a irem no cinema, mas também a terem o filme e guardarem lá para ficar fazendo seeds. Assim. E acho que assim, também o DVD pirata aqui, mas vai ter o DVD player para ler. Acho que também é preocupante que, assim, passando por cima, eu diria que é um resultado do streaming, da compartimentalização das coisas, que agora você sente que você tem que ter um streaming, você vai conseguir as coisas, mas de uma semana para outra muda metade do catálogo do negócio e você não tem mais acesso. O canal do streaming, o site do streaming pirata também, fica tão conveniente. Não que eu tenha usado. Mas, André, uma coisa que foi talvez a grande descoberta do meu mestrado foi quando eu descobri que o multiplex ele lucrava mais vendendo pipoca do que passando filme. Ou seja, a economia do cinema, o filme é um detalhe. Então o fato de mudar rápido, de querer o blockbuster que vai atrair o pessoal que já vem com metade do orçamento do filme é marketing, tá tudo bem, sabe? Eu achei interessante o que o Júnior comentou, porque eu consigo ver isso, inclusive de marcação de posição, mas a gente também vive uma crise de crítica, né? Especialmente no campo de arte contemporânea, um pouco porque a obra já vem interpretada, antes até de chegar no curador, já vem, talvez por causa da academia também, né? Dos vários mestrados em arte e tal. Mas é interessante como é que tenha tanta opinião na internet e ao mesmo tempo não tenha nenhuma opinião sobre certas coisas, sei lá. Ou certo tipo de opinião, não sei. Diversidade, né? Eu fico pensando uma coisa, quando ele tava falando, juntando com o que você falou, mas é que isso, parece que tem também uma expansão, uma explosão de espaços de mediação, parece que tem outros espaços que estão mediando o filme. Eu fiquei pensando muito nisso que você estava falando, por exemplo, sobre as listas do Letterboxd, quando falando sobre isso de logar. E é muito curioso, porque assim, não é necessariamente uma atividade crítica, a pessoa não está ali colocando uma crítica, mas existe lá, tipo, sabe, todo um conjunto de opiniões, de estrelinhas ali dadas, que você vai ver antes de ver o filme. Você vai ver, tipo, olha, isso aqui talvez eu veja que tem, tipo, todos os meus amigos eram 5 estrelas, nenhum amigo meu deu 5 estrelas. E é uma coisa que é muito mais recente, porque essa integração de um espaço de, enfim, quase como um diário pessoal, mas também é um espaço de, enfim, partilha de opiniões. E que vai direcionar um pouco como você vai olhar para aquele filme. A pessoa que eu odeio deu 5 estrelas. Inclusive, acho que essa semana o Letterboxd foi vendido para alguma empresa. Pra Sony. Pra Sony. Então, questões. Mas aí, para não deixar o livro de lado nessa, eu acho que uma coisa muito legal do livro é que ele tem essas suas experiências de, assim, 2006, 2015, assim, que tem esse período que as coisas não estavam nesse entroncamento que elas estão hoje, assim, e dá uma sensação bem legal, assim, de que tem uma período otimista, eu acho. Não otimista, que a gente sabe... Olhando hoje, eu acho que... Sim, não, mas a gente sabe as distâncias também, mas a gente consegue ver que, assim, no meu doutorado, aquelas leituras que ficam, assim, eu caí num termo que o Jean Epstein, que era um cineasta dos anos 20, escreveu, que ele estava fascinado com o cinema e ele estava falando que o cinema era variavelmente variável. Que é uma sensação que você pega muito lendo o livro, assim, de como tem todo um grande escopo de variações que as coisas podem ter, que dependem de você fazer, ou você prestar atenção em certas coisas, e do quão as coisas estão conseguindo ser reguladas. Que acho que é a questão que a gente está batendo hoje em dia, de como está tudo muito desenhado. Mas que acho que é legal voltar a esse período também, em que as coisas não estavam
tão fechadinhas assim. Dá vontade de voltar ao livro. Porque até agora, para você fazer cineclube, hoje em dia você faz edital em São Paulo para fazer um cineclube, normalmente você vai fazer tudo licenciado, vai estar tudo, sabe, seus horários vão estar certinhos, você vai ter distribuição de senha, é uma outra experiência cineclube, não tem nada a ver, de certa forma, com o que a gente vivenciou. Tem licenças especiais de edição para cineclubistas, para certos espaços. Que, assim, ainda tem o nome cineclube, mas é outra coisa. Os mesmos espaços pelos quais a gente consegue acessar isso também são espaços de regulação do que a gente está consumindo, do que a gente pode circular. Aí vai depender assim, de você escrever um edital argumentando retoricamente, tais coisas que é totalmente diferente de a gente falar, não, traz um pendrive aí, a gente espeta. E depois a gente lida com o que aconteceu. É um espaço menos aberto a ruídos, né? Exatamente. Bem, alguém tem mais alguma questão, angústias? Bem, então eu acho que podemos encerrar. É isso, gente, muito obrigado pela presença, pelo papo. Por favor, comprem um livro. Eu li e eu posso dizer que é um livro muito bom. E eu sou um sincericida, então vocês podem confiar na minha opinião. Se fosse ruim, eu estaria falando. Mas um livro muito bacana, acho que traz uma perspectiva muito fresca, muito inovadora. Para vários debates, como a gente vem levando nos últimos tempos. E é isso, obrigado pela presença, vocês dois. Obrigado a vocês, a todo mundo também. Todo mundo. A maioria.